Olá, bom dia, meus amores, ou boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma correção de Matemática 2. Hoje a gente vai estar realizando a correção de Matemática 2, aquela disponibilizada em PDF, sistemas de equações, ok? A primeira questão, ele pede para a gente resolver o sistema de equação utilizando os números reais. Ou seja, a solução desse sistema tem que ser dentro do conjunto dos números reais, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, a primeira equação que forma o sistema, 2x menos y igual a 3. E a segunda equação que forma o sistema, que é 5x mais y ao quadrado igual a 1. A gente vai pegar a primeira equação, tá bom? E vai isolar o y, tá? A gente vai utilizar aqui o método substituição, tá bom? Isolando o y, vai ficar menos y igual a 3, passa o 2 para o segundo membro, então ele passa o 2x, né? Ele passa negativo, menos 2x. Então, vou multiplicar todo mundo por menos 1, então o y vai ser igual a menos 3 mais 2x. Então, agora eu vou pegar e vou substituir na equação 2, né? Quem que eu vou substituir? Onde tiver o y é menos 3 mais 2x. Eu vou substituir por esse valor. Então, substituindo na equação 2, que é 5x mais y ao quadrado, igual a 1. Então, 5x repete. Então, aqui apareceu, ó, y ao quadrado. Então, onde tiver y, eu vou substituir por menos 3 mais 2x. Como o y está elevado ao quadrado, eu elevo todo mundo ao quadrado, tá? Igual a 1. Então, resolvendo. Menos 3 mais 2x elevado ao quadrado quer dizer que ele está se multiplicando duas vezes. Então, uma das formas de resolver é essa daqui que a tia colocou aqui, tá bom? Então, fica 5x mais menos 3 mais 2x, fecha parênteses, vezes menos 3 mais 2x, fecha parênteses, igual a 1. Então, 5x, repete. Aí, resolvendo a multiplicação aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos é mais, 3 vezes 3, 9. Menos 3 vezes mais 2x, menos com mais é menos, 3 vezes 2x dá 6x, então fica menos 6x. Mais 2x vezes menos 3, mais com menos é menos, 2x vezes 3 dá menos 6x, né? Então, mais 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado, igual a 1. Então, colocando aqui já na ordem e resolvendo, fica 4x ao quadrado, menos 6x com menos 6x, sinais iguais, conserva o sinal e soma, dá menos 12x. Menos 12x mais 5x dá menos 7x. E aí, a gente vai trazer o 1 para o primeiro membro, ele vem negativo, então vai ficar mais 9 menos 1, que vai dar mais 8, igual a 0, ok? Então, o coeficiente A é 4, o coeficiente B é menos 7, o coeficiente C é 8. Então, agora a gente vai calcular o discriminante, tá? Então, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual o B, que é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 8. Então, delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 4, menos 16, menos 16 vezes 8, menos 128. 49 menos 128 dá menos 79. O nosso delta deu negativo, ou seja, ele deu menor que zero. Então, quando o delta é menor que zero, né, não existe soluções reais para a nossa equação, né? Então, não há solução para os números reais, ou seja, a solução é vazia, tá? Toda vez que o delta for menor que zero, não vai existir soluções que pertençam ao conjunto dos números reais, tá bom? Então, vamos para a questão 2. Na questão 2, ele pede para a gente resolver também o sistema utilizando os números reais, tá? Então, nós temos aqui as equações que formam o nosso sistema, que é x menos y igual a 5,
x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13. Então, a gente também vai utilizar o método substituição, onde a gente vai isolar um dos nossos valores desconhecidos. No caso, eu vou isolar o x, né? Uma das nossas variáveis. Então, x vai ser igual a 5 mais y. E aí, eu vou substituir na equação de baixo, que é a equação 2. Onde tiver x, eu vou colocar 5 mais y, ok? Então, eu vou substituir nessa equação. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 13. Então, onde tiver x, eu vou colocar 5 mais y. Então, vou colocar dentro do parênteses 5 mais y. O x não está elevado ao quadrado, então 5 mais y também deve estar elevado ao quadrado. Mais y ao quadrado igual a 13. Aqui a tia escolheu outro método de resolução, né? Aqui a tia resolveu de uma forma que vocês podem estar colocando. Isso aqui é a multiplicação desse termo vezes ele mesmo, menos 3 mais 2x vezes ele mesmo. Ou vocês podem estar resolvendo naquela regrinha básica, né? Que nós temos o quadrado da soma, não é isso? Então, o quadrado do primeiro termo, que é o quadrado do primeiro termo? 5 ao quadrado. Quanto é que é 5 ao quadrado? 25. Mais o quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes y, 10y. Mais o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. Mais y ao quadrado igual a 3. Então, vai ficar, colocando já na ordem, y ao quadrado mais y ao quadrado dá 2y ao quadrado. Mais 10y igual. A tia passou aqui para o segundo membro, mas vocês poderiam estar passando para o primeiro membro, todo mundo, tá? Não tem problema. Então, fica 13 menos 25. 13 menos 25 dá menos 12. Como eu vou passar ele para o primeiro membro, ele vem mais 12. Então, vai ficar 2y ao quadrado mais 10y mais 12 igual a 0. O coeficiente A é 2, o coeficiente B é 10, o coeficiente C é 12. Então, a gente vai calcular o delta, né? Discriminante. Então, B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual a B ao quadrado, que é 10, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 12. Delta vai ser igual a 10 ao quadrado, que é 100. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, 96. Então, fica menos 96. 100 menos 96 é 4. Então, o nosso delta é igual a 4. Ou seja, ele é maior que zero. Então, possui raiz, uma solução, né, real para a nossa equação. Então, a gente vai calcular agora, aplicando na fórmula de Bhaskara, as raízes dessa equação. Então, como ela está em função de y, as nossas raízes também devem estar em função de y, tá? Então, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b é 10, então fica o menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 4 é 2, dividido para 2 vezes 2, né? Que é 4, então dividido por 4. Então, vamos encontrar a raiz 1. Vai ser menos 10 mais 2 dividido por 4. Menos 10 mais 2 dividido por 4. Então, vai ficar menos 8 dividido por 4, que é igual a menos 2. Essa é a nossa primeira raiz. Vamos para a segunda raiz. Menos 10 menos 2 dividido por 4. Menos 10 menos 2 dá menos 12, dividido por 4 dá menos 3. Essas são as minhas raízes reais, né? Em função de y. Mas está faltando a gente encontrar o x, porque nos sistemas de equação eles não formam um par ordenado. No caso aqui, eu só tenho o eixo y. Então, se eu só tenho o eixo y, eu tenho que encontrar o eixo x, né? Para poder montar os meus pares ordenados. Então, quando a gente resolveu o nosso sistema aqui, ele resultou em uma equação de segundo grau, né? Então, a solução do nosso sistema, ele vai possuir dois pares ordenados, ok? Dois conjuntos de pares ordenados. Diferente que quando fosse uma equação do primeiro grau, que era apenas um conjunto de par ordenados, tá bom? Então, agora a gente vai substituir os valores das raízes e vai encontrar o valor de x para montar os nossos pares ordenados. Para isso, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó.
x, que é igual a 5 mais y. Onde tiver y, você vai substituir pelos valores das suas raízes. Primeira raiz é y igual a menos 2. Então, x vai ser igual a 5 mais y. Onde tiver y, vou substituir por menos 2. Então, a raiz x1 vai ser igual a 5 menos 2, mais com menos, menos. 5 menos 2 é 3. Então, a primeira raiz aqui, né, x1, para formar o nosso primeiro par ordenado, é 3. E o nosso eixo y é menos 2. Então, nosso par ordenado é 3 e menos 2. Ok, gente? Então, vamos para a segunda raiz pertencente ao eixo x, quando o y for igual a menos 3. Então, eu vou substituir na mesma equação, tá? Não precisa mudar de equação, na mesma. X é igual a 5 mais y. Então, o x2 vai ser igual a 5 mais com menos, menos 3. 5 menos 3 é 2. Então, o nosso segundo eixo x é 2 e o eixo y é menos 3. Montando o nosso par ordenado, 2 e menos 3. Tio, por que que primeiro você colocou o x e depois o y? Porque no par ordenado, os pares ordenados, eles são nessa ordem, né? X e y. Então, você também tem que escrever o par ordenado nessa ordem. Não é na ordem que vocês encontram as raízes reais, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Então, a solução dessa equação são os pares ordenados. 3 e menos 2 e 2 e menos 3, ok? Vamos agora para a questão 3. A questão 3 pede para a gente resolver o sistema de equação utilizando também os números reais. Nós temos o sistema 3x menos y ao quadrado igual a 4. E 3x mais 2y igual a 3. A gente observar aqui, ó, se a gente multiplicar todo mundo por menos 1, a gente vai conseguir cancelar esse 3x, né? Ó, então, multipliquei o primeiro aqui, ó, primeira equação, por menos 1. Então, ficou menos 3x mais y ao quadrado igual a menos 4, ok? Então, lembrando que multiplicar por menos 1, eu vou trocar, né, os valores em relação ao sinal. No caso, eu vou mudar o sinal dos meus valores, tá? Se aqui é positivo, vai virar negativo. Se é negativo, vai virar positivo. Aqui era positivo, virou negativo. Aqui era negativo, virou positivo. Aqui era positivo, virou negativo, ok? Vai trocar os sinais pertencentes aos valores da equação. E eu repito, 3x mais 2y igual a 4, ó. Repeti. Agora, eu cancelo. Menos 3x mais 3x é 0. Sobrou quem? X ao quadrado mais y mais 2y. Aí, eu vou resolver isso aqui, ó. Menos 3 mais... Menos 4, perdão, mais 3 é menos 1. Menos 1 passando para o primeiro membro vem positivo. Mais 1 igual a 0. Ok? Ah, tia, mas aqui não dá para somar. Dá não, por isso que você repetiu. Y ao quadrado mais 2y. Aqui, como dá para resolver, você resolve e depois passa para o primeiro membro. Então, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é 2, o coeficiente C também é 1. Vamos encontrar o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, delta vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, e menos 4 vezes 1 vezes 1, que é 4. Delta é igual a 0. Quando o delta é igual a 0, eu sei que ele possui duas raízes reais e iguais, não é isso? Então, vamos encontrar agora as raízes dessa equação. Como ela está em função de y, então aqui eu também vou escrever em função de y. Y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Y vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2, 2 vezes 1 é 2, ok? Então, a primeira raiz vai ser menos 2 mais 0 sobre 2, menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Segunda raiz também vai dar o mesmo resultado, porque o delta é 0. Mas a tia fez. Raiz 2 vai ser menos 2 menos 0 sobre 2, menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, duas raízes reais e iguais. Agora, eu vou substituir para encontrar os nossos pares ordenados. No caso, vamos encontrar o eixo x e montar os nossos pares ordenados. Como as raízes reais são iguais, os nossos pares ordenados, né? Os nossos valores, quando a gente substituir do eixo y, também vai ser igual. Do eixo x, perdão. Do eixo x também vai ser igual.
Logo, os nossos pares ordenados também serão iguais. Então, para y1 igual a menos 1, eu vou pegar essa equação aqui de baixo, ó. Mas se você pegar de cima também, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Qualquer uma que você pegar e substituir vai dar o mesmo resultado. Então, eu peguei a de baixo, 3x mais 2y igual a 3. Onde tiver y, eu vou colocar menos 1. Então, 3x mais 2 vezes menos 1 igual a 3. 3x vai ser, ó, mais 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Quando eu passar ele para o segundo membro, ele vai positivo. Então, 3 mais 2, 5. E o 3 passa dividindo 5. Então, x1 vai ser igual a 5 meios, 5 terços, ok? Quando eu substituir a raiz do y2 também na equação, como eles são iguais, vai dar o mesmo resultado. Então, a tia nem fez novamente, só colocou aqui que o x2 é 5 terços. Então, o sistema de equação vai ficar 5 terços, o eixo x, e menos 1, o eixo y. E o outro, né, 5 terços, o eixo x, e menos 1, o eixo y. Esse é o nossa solução do nosso sistema, ok? Vamos para a questão 4. Resolva os sistemas abaixo. Item A nós temos x igual a 2y e x mais y ao quadrado igual a 5. Antes da gente começar aqui, gente, deixa eu só fazer aqui um comentário. Aqui a gente resolveu utilizando o método adição, tá? Em todos os anteriores, a gente resolveu usando o método substituição. Então, se em algum caso você consegue usar o método adição, você pode estar usando sem problema, tá? Então, aqui a gente vai utilizar o método substituição, ó. X é igual a 2y. Se tiver x, eu vou colocar 2y. Então, substituindo, ó. X é 2y mais y ao quadrado igual a 5. Eu vou passar o 5 para o primeiro membro, ele vem negativo. Então, fica y ao quadrado mais 2y menos 5 igual a 0. O A é 1, o coeficiente B é 2, o coeficiente C é menos 5. Calculando delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o menos 5. Delta vai ser igual 2 ao quadrado é 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 5 dá 20. 4 mais 20 dá 24, então delta é igual a 24. 24 é maior que zero, não é? Mas ele não possui raiz quadrada exata, então a gente vai fatorar e vai resolver, ó. Fatorando 24, 24 dividido por 2 é 12, 12 dividido por 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3, 3 dividido por 3 é 1. Então, fica 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, que a gente vai colocar dentro da raiz em seguida, né? Então, aqui, ó, calculando as raízes, y é igual a menos b, quem é o menos b? Menos 2, vai ficar menos 2 por causa do menos da fórmula, mais ou menos a raiz de delta. Quem é a raiz de delta fatorada? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, dividido por 2 vezes o 1, que é o próprio 2. Então, a primeira raiz vai ficar menos 2 mais... Ó, vou colocar esse 2 aqui para fora da raiz e multiplicar, ficou dentro da raiz. 2 vezes 3, 6, e o 2 fica fora da raiz. Menos 2 mais 2, raiz de 6 sobre 2. Dividindo todo mundo por 2, né, ó. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica menos 1, raiz de 6. Esse é o nosso resultado, ó. Menos 1, raiz de 6. E o x2, o y2... vai ser menos 2, menos 2 raiz de 6 dividido por 2. Que vai ser igual, dividindo todo mundo por 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Menos 2 dividido por 2 fica 1 raiz de 6, né? Então, fica menos raiz de 6. Então, esse é a nossa segunda raiz. Menos 1 menos raiz de 6. Como dá pra gente fazer mais nada com ela, a gente deixa dessa forma, tá bom? Porque o 6 não tem raiz quadrada exata, então a gente deixa assim. Então, a gente vem substituir para encontrar o x1 e o x2. Para y igual a menos 1 mais raiz de 6, eu vou substituir aqui, ó, x, que é igual a 2 vezes o valor de y. Então, 2 vezes o valor de y é menos 1 mais raiz de 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes raiz de 6 dá 2 raiz de 6. Então, x2 é menos 2 mais raiz de 6, ok? Para y2, menos 1 menos raiz de 6, eu vou substituir.
x2 vai ser 2 vezes o valor de y, que é menos 1, menos raiz de 6. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 2 vezes menos raiz de 6 dá menos 2 raiz de 6. Ok? Então, fica esse valor aqui. Então, vai ser isso os meus pares ordenados? Serão isso os seus pares ordenados. Então, a solução vai ser menos 2 mais 2 raiz de 6 e menos 1 mais raiz de 6. E o outro? Menos 2 mais 2 raiz de 6 e menos 1 menos raiz de 6. Ok? Vamos para o item B. Nós temos o sistema x mais y igual a 9 e x vezes y igual a 14. Eu vou pegar a primeira equação, vou isolar x, fica x igual a 9 menos y, e substituir na segunda equação. X é 9 menos y, dentro do parênteses, vezes o y, que é igual a 14. Multiplicando, y vezes 9 dá 9y, e menos y vezes menos y, vezes y dá menos y ao quadrado igual a 14. Organizando aqui, vai ficar menos y ao quadrado mais 9y menos 14. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Y ao quadrado menos 9y é igual a 14, igual a 0. O coeficiente A é 1, o B é menos 9 e o C é 14. Então, calculando o delta, que é b ao quadrado, então fica menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 14. 9 ao quadrado, 81, menos 4 vezes 14, menos 56. 81 menos 56 dá 25. Então, delta é igual a 25. Agora, a gente vai calcular as raízes reais. Como está em função de y, as raízes vão ser encontradas em função de y. Então, y vai ser igual a menos 9, que é o b, né? Menos 9, então menos com menos, o menos da fórmula com o menos do próprio 9 fica positivo, mais 9. Mais ou menos a raiz de delta, que é 25, então a raiz de delta é 5, mais ou menos 5. Dividido por 2, vezes o 1, que é próprio 2. Então, 9 mais 5 dividido por 2 dá 14, dividido por 2, que dá 7. E a raiz 2, 9 menos 5 dividido por 2, fica 4 dividido por 2, que dá 2. x1 é 7... y1, perdão, tá, gente? y1 é 7 e y2 é 2. Então, a gente vai substituir para encontrar os valores de x1 e x2. Para y1 igual a 7, a gente vai substituir nessa equação aqui, ó. X é igual a 9 menos y. X é igual a 9 menos y. X1 é igual a 9 menos 7. X1 é igual a 2. Então, encontrei o x2. Para y2 igual a 2, x é igual a 9 menos y. X2 vai ser igual a 9 menos 2. x2 é igual a 7. Montando os nossos pares ordenados, x é 2 e o y é 7. O x é 7 e o y é 2. Essas são a solução para o nosso sistema. Vamos agora para o item C, onde eu tenho um sistema de equação x mais 2y igual a 5 e y ao quadrado igual a 7 menos 3x. Onde a gente vai isolar aqui o valor de x e usar a substituição. X é igual a 5 menos 2y. Substituindo na segunda equação, né? Eu fico com y ao quadrado igual a 7 menos 3 vezes o valor de x, que é 5 menos 2y dentro do parênteses. Então, y ao quadrado igual a 7, resolvendo. Menos 3 vezes 5 dá menos 15, menos 3 vezes menos 2y dá mais 6y. Então, y ao quadrado menos 6y, 7 menos 15 dá menos 8, passa o primeiro meio, vem positivo, mais 8y é igual a 0. Então, A é 1, B é menos 6 e o C é 8. Encontrando o delta, vai ficar B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Então, 36 menos 4 vezes 8 dá menos 32. 36 menos 32 dá 4. Encontrando as raízes reais. y1, a equação está em função de y, vou encontrar as raízes em função de y. É o b, então fica o menos da fórmula com o menos do 6, fica mais 6. 6 mais ou menos a raiz de delta, que é 2, né? Dividido por 2. Então, fica 6 mais 2 dividido por 2, 8 dividido por 2 dá 4. E 6 menos 2 para a raiz 2 dividido por 2, fica 4 dividido por 2, que dá 2. y1 é 4, y2 é 2. Agora, eu vou substituir e encontrar o valor de x. Para y1 igual a 4, eu tenho que x é igual a 5 menos 2 vezes o valor de y.
x1 vai ser 5 menos 2 vezes 4, x1 vai ser 5 menos 8, x1 vai ser igual a menos 3. Vamos encontrar o x2. Para y2 igual a 2, x vai ser igual a 5 menos 2y. x2 vai ser 5 menos 2 vezes 2, que é 4. 5 menos 4 dá 1. x2 é igual a 1. Então, montando nosso sistema, nossa solução do sistema fica menos 3 e 4, os pares ordenados, e 1 e menos 2, ok? Vamos para o item D. X menos 2y é igual a menos 17. X vai ser igual a menos 17 mais 2y. X ao quadrado mais 5x vai ser igual a menos 29. Então, eu tenho que... Já isolei aqui, né, ó. E eu vou substituir. Onde tiver x, vou colocar menos 17 mais 2y. Então, y ao quadrado vai ser 5 vezes o valor de x, que é menos 17 mais 2y, igual a 29. Y ao quadrado mais 5 vezes menos 17 dá menos 85. 5 vezes 2y dá mais 10, igual a 29. Y ao quadrado mais 10y, mais com menos dá menos 85 mais 29 igual a 0. Y ao quadrado mais 10y, menos 85 mais 29 dá 56, igual a 0. O A igual a 1, o B igual a 10 e o C igual a menos 56. Vamos encontrar o delta. B ao quadrado, que é 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 56. 10 ao quadrado é 100. 4 vezes 56 dá 224. 100 mais 224, 324. Delta maior que zero, então possui duas raízes reais e diferentes. Então, como a equação está em função de y, a gente vai encontrar as raízes em função de y. Então, fica menos b, que é menos 10, mais ou menos a raiz de 324, que é 18, dividido por 2. Então, x1 vai ser menos 10 mais 18 dividido por 2. Menos 10 mais 18 é 8, 8 dividido por 2 é 4. x1 é igual a 4. y2, tá, gente? y1 é igual a 4, y2, menos 10, menos 18 dividido por 2. Menos 28 dividido por 2, que dá menos 14. Encontrei as raízes de x1 e x2. Agora, vou encontrar de y1 e y2. Para y1 igual a 4, o x, ó, vou substituir nessa equação aqui, é igual a menos 17 mais 2y. Onde tiver y, eu vou substituir por 4. Então, fica menos 17 mais 2 vezes 4. Menos 17 mais 8, que dá menos 9. Então, o par ordenado vai ser menos 9 e 4. Para y1 igual a menos 14, x vai ser igual a menos 17 mais 2 vezes o menos 14. X vai ser igual a menos 17, 2 vezes menos 14 dá menos 28. X vai ser igual a menos 45. Então, x2 é 45, ok? Esse aqui é o x2. Eu tinha esquecido de colocar aqui. Então, fica menos 45 e menos 14. Essa é a solução do nosso sistema de equação. A questão 5, ele diz o seguinte: a soma das áreas de 2 quadrados é 52 centímetros. Então, como é que eu calculo a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Então, eu vou chamar aqui um lado dos quadrados é x e o outro é y. Então, a soma da área desses quadrados, né, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 52. E a diferença entre as medidas dos lados desse quadrado é 2. Então, a diferença, ó, dos lados, os lados são x e y, é igual a 2. Eu vou usar a substituição, vou usar lá o valor de x. X é igual a 2 mais y. Então, vou substituir na primeira equação. Onde tiver x, eu vou colocar 2 mais y. Fica 2 mais y ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 52. Isso aqui a gente vai usar o quadrado da soma. O quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes y, 4y. Mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado. Mais y ao quadrado, igual a 52. Então, fica 2y ao quadrado, mais 4y, menos 52, mais 4, igual a 0. 2y ao quadrado, mais 4y, menos 48, igual a 0. A tia simplificou. Tia, mas eu não simplifiquei. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado, tá bom?
Fica y ao quadrado mais 2y menos 24 igual a zero. Então, vamos encontrar o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos, com menos dá mais, 4 vezes 24, 96. 4 mais 96 dá 100. Então, vamos encontrar as raízes. Então, vai ficar menos B. Então, fica menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de 100, que é 10, dividido por 2. Menos 2 mais 10 dividido por 2 dá 8, dividido por 2, que dá 4. Y1 é 4. Y2, menos 2, menos 10 dividido por 2 dá menos 12, dividido por 2 dá menos 6. Y2 é menos 6. Então, a solução necessita ainda do valor de x1, né? E x2. Então, para y1 igual a 4, o x1 vai ser igual a quem? Vai ser 2 mais o y. Então, 2 mais 4, 6. Para y igual a menos 6, o y2 vai ser igual a quem? 2 menos 4, menos 6, no caso, né? Que vai dar menos 4. Então, a solução é 6 e 4, os pares ordenados 6 e 4, e menos 4 e menos 6. Ao terminarem, envie as fotos da correção para mim, ok?